Olá, seja muito bem-vindo ao canal da CloudGate no YouTube. Gostaria de estar dando as boas-vindas a todos vocês e agradecer pelo seu tempo, atenção, disponibilidade e confiança a mim depositada. O meu nome é Norton Paratella, sou um profissional com uma trajetória de mais de 37 anos no mercado. Hoje vamos falar da linha do tempo da tecnologia no Brasil, um pouco de volta à história. No início da década de 80, havia uma lei 7.232, que era a Política Nacional de Informática, que o objetivo dela era fazer um protecionismo no mercado nacional. E com isso, barrou o capital estrangeiro, investimentos, novas tecnologias e entrada no território nacional. Na verdade, isso jogou o Brasil num abismo tecnológico absurdo, enquanto o resto do mundo estava prosperando, estava com novas evoluções em tecnologia, o Brasil estava patrocinando empresas não competitivas. Várias delas se afundaram depois que essa política acabou, no início da década de 90, na era do governo Fernando Collor de Mello. Foi acabar com essa lei de proteção e, com isso, aquelas empresas que eram protegidas acabaram se afundando em dívidas. Aí na década de 80, a partir de 90, ao mesmo tempo, né? A internet, e-mail, redes, computadores, celular, nada disso existia. Então, para te dar uma ideia, para você passar um memorando, para você mandar uma mensagem de um prédio para o outro numa empresa, você tinha que escrever um memorando interno e isso ia para o malote e só chegava no dia seguinte. Os desktops então começaram a se espalhar pelas empresas com o fim da Reserva Nacional, e com isso as companhias começaram a usar planilhas, Excel, Windows, que surgiu em meados da década de 90. Isso era proibitivo, era muito, muito caro. Mas a tecnologia começou a entrar, a se popularizar, várias marcas de computadores surgiram. A Microsoft começou a crescer muito no Brasil. Office começou a surgir com Word, Excel, PowerPoint, etc. E com isso, as empresas começaram a espalhar equipamentos pela mesa. Aí, por outro lado, as outras empresas nacionais que eram protegidas se afundaram e sobraram praticamente a Itautec, que é absorvida pelo grupo, que era uma empresa do grupo Itaú, a Cobra, que foi assumida pelo Banco do Brasil, a Scopus foi pelo Bradesco, e o restante não sobreviveu. Então, os computadores tinham pouca capacidade de armazenamento. Para você ter uma ideia, isso é o disquete, tanto é que o símbolo de gravação em qualquer software, PowerPoint ou Word, qualquer software que você tiver, quando você manda gravar, o símbolo é um disquete da década de 90. E os terminais, e os computadores de grande porte, né? Também para processamento de dados de grandes volumes. O nome era terminal burro, né? 3278. Por que burro? Porque o processamento era no computador central, ele não tinha CPU, não tinha nada, ele só era um terminal ligado a uma CPU. A linha IBM Mainframe estava muito forte, dominava o mercado, pelo menos 80% do mercado. Tinha a Unis, a Digital, tinha computadores de médio porte, mas a IBM era que dominava realmente no mercado. E todo o processamento era central, com terminais espalhados pelas áreas de negócio. Então, não era nada user-friendly, não tinha interface gráfica, não tinha absolutamente nada. Mal havia acentuação de caracteres. Bom, o tempo foi passando, a IBM foi perdendo força no mercado na parte de mainframe, exceto para empresas de grande porte, por um motivo simples, né? Os computadores pessoais ganharam força, ganharam poder de processamento, memória, ficou mais barato, popularizaram. E as grandes redes de computadores, rede local, rede remota, né? LAN, WAN, chegaram e novas topologias de computadores ligados em rede surgiram, como a estrela, tipo de barramento, tipo de anel. Então eram formas diferentes de você interligar computadores, né? Para um mandar arquivo para o outro, para fazer um processamento centralizado. Então a IBM, por exemplo, né, teve que se reinventar, passando a ser uma empresa de serviço, basicamente. E eu estava lá acompanhando tudo isso presencialmente, desde o início da década de 80. Eu acompanhei todo o início e o fim da reserva de mercado. Eu entrei na IBM nessa época e acompanhei toda essa evolução.
A IBM, por exemplo, vendeu a linha ThinkPad para a Lenovo. Esses computadores da Lenovo eram IBM no passado. A linha RISC, que era de médio porte, foi vendida. Mainframe somente sobre encomenda. A IBM passou a ser uma empresa de serviços, uma empresa que era uma gigante no mercado, que dominava todo o mercado de mainframe. Obviamente que ainda há empresas gigantescas, como o Banco Itaú, o Bradesco, indústria Johnson Johnson, etc., ainda precisa do mainframe. Isso, a primeira parte já foi falada. Espero que vocês tenham gostado, que é a parte de quando surgiu a internet. Não perca.